Olá, bom dia. Muito bom dia. Muito bom nós estarmos aqui nessa quinta-feira do dia 20 de 3 de 2025 para a gente conversar um pouco sobre a palavra de Deus. E o texto para a nossa meditação hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Certamente é um texto que você que está familiarizado com as Escrituras já conhece. Mas vamos ver o que ele tem para nos ensinar? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus faz um convite para as pessoas que queriam se sentir aliviadas, as pessoas que queriam ter seus fardos aliviados, né? E esse convite ele tem um duplo sentido. Durante a fala dele, ele mostra duplo sentido. Ele chama as pessoas para serem aliviadas por ele, pessoas que estavam sobrecarregadas dos seus afazeres do dia, da vida, né? Pessoas que estavam vivendo situação de sofrimento mesmo, porque viver naquele contexto social do primeiro século era muito angustiante devido a tantos impostos, a tantas opressões por parte dos políticos, opressões por parte da religião. Então, muitas pessoas sobrecarregadas, o banditismo era muito forte. Então, Jesus chama essas pessoas para aliviar o coração delas. Mas também Jesus faz um convite para que as pessoas se aliviem de seus próprios fardos, igual ele. Ele fala assim: aprendei de mim, aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde. Se vocês aprenderem comigo, vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Quando ele fala que o meu jugo é leve, jugo aqui é um ensinamento, era chamado de jugo, né? O jugo dos fariseus, da religião, era um jugo pesado, porque eles tinham 613 mandamentos para obedecer todo dia. Jesus fala: o meu jugo é mais leve, meu jugo não é assim. A minha doutrina, o meu ensinamento, ele não é um aprisionamento. Na verdade, ele é para libertar, é para te dar liberdade e não aprisionamento. A estrutura religiosa, ela é aprisionante. A estrutura religiosa, ela é uma sobrecarga, tantas vezes. A estrutura religiosa. O cumprimento das tabelas, os cumprimentos das agendas da religião são realmente carregados, pesados, né? E o cumprimento dos dogmas, isso tudo é pesado. Jesus falou: mas o meu fardo é leve. O que eu ensino é leveza de alma. O que eu ensino é alma liberta, né? Então Jesus chama as pessoas para aliviá-las dos seus pesos e chama as pessoas também, ou convida as pessoas também, a buscarem o alívio através das suas próprias atitudes. Eu tenho que buscar alívio através das minhas próprias atitudes. E quando ele fala: aprendam comigo, e você vai aprender essa dinâmica. E é esse o convite também que eu quero te fazer aqui nessa manhã, refletindo sobre esse texto, refletindo sobre essa dinâmica que Jesus tenta nos mostrar. Uma primeira coisa que a gente vê no ministério de Jesus é que ele não mexeu com as estruturas sociais. Todo mundo pensava que Jesus ia vir bater de frente com o Império Romano, que Jesus ia acabar com a injustiça, fazendo guerrilhas e ajudando. Tinha gente armada esperando só o comando de Jesus para atacar, né? Se você tem os zelotes, homens que andavam com espada, com armas, e eram discípulos de Jesus, estavam ali no grupo mais seleto de Jesus. Tinha homens que estavam esperando só uma voz de comando para tomar uma atitude, porque eles já tinham visto isso em outro momento da história do povo judeu. Já teve outros momentos, já aconteceram outros momentos na história do povo judeu em que um líder carismático, à semelhança de Jesus, que era considerado um Messias, deu ordens para que as pessoas tomassem à força, ou que produzissem à força a sua libertação da ocupação romana. Então, muitos discípulos de Jesus esperavam que ele fosse fazer isso, né? Mas ele não mexeu com as estruturas sociais. Os Herodes, né, continuaram sendo os Herodes, oprimindo o povo. Os poderes religiosos continuaram oprimindo o povo. Ele não mexeu com isso. Ele trouxe libertação dentro do homem. Ele implantou o reino dentro do homem. Domingo à noite vamos falar um pouco mais sobre isso lá na igreja. Você vai lá e você vai ouvir essa mensagem. Outra coisa que a gente percebe que Jesus não fez, ele não salvou quem não queria ser salvo, quem fez corpo mole. Você lembra a história do jovem rico?
O jovem rico queria seguir Jesus. Ele vem com a pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E tal. E Jesus falou: você conhece os mandamentos? Conheço. Então, cumpre. Parafraseando Jesus, ele falou: então, é só cumprir os mandamentos. Aí o jovem ficou pensativo: não sei. Jesus não correu atrás dele. A gente corre. A gente fica sobrecarregado porque a gente quer abrir a cabeça dos outros, colocar as coisas dentro. Jesus não fez isso. Jesus falou: cara, você já conhece, você já sabe, você sabe como resolver a sua questão de salvação, você sabe como resolver, você já conhece os mandamentos. É só cumprir. É só cumprir. E a conversa de Jesus com ele acabou ali. Jesus não ficou insistindo. A gente às vezes quer carregar as pessoas nas costas. A gente quer colocar um fardo nas nossas costas que nem Jesus carregou. Entendeu? Você já percebeu isso? Que Jesus não insistiu? Então ele não salvou quem não queria ser salvo. Ele não pregou para quem o ignorou. Ele cita cidades. Ele cita a cidade de Corazim, Betsaida e até mesmo a cidade dele. Ele cita cidades que não o receberam, Cafarnaum. Ele cita cidades que não aceitaram ele, que não deram a ele a honra de profeta. E sabe o que ele fez? Ignorou essas cidades e foi para outras. A gente fica insistindo em querer abrir a cabeça das pessoas para colocar nossas ideias, nosso pensamento, e a gente fica com o ego ferido se alguém não aceitar a nossa pregação, né? Se alguém não aceitar aquilo que a gente está dizendo, a gente fica com o ego ferido, a gente quer carregar. Não, eles têm que aceitar, afinal de contas é Jesus. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam, está escrito em João. Então ele foi para o outro lado. Aí ele fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Desviou o foco, foi para o outro lado. A gente insiste na mesma coisa. O nosso fardo vai ficando pesado, né? Quando Jesus estava cansado, sabe o que ele fez? Ele dormiu. Ele dormiu. Estava atravessando o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, que é o mesmo lugar, né? E deu aquela tempestade no mar. Os discípulos, desesperados, achando que iam morrer, foram procurar Jesus. Sabe onde ele estava? Lá atrás, dormindo, numa almofada, bem suave. Estava cansado, foi dormir. A gente coloca muitas vezes o sacrifício hercúleo, acho que é isso mesmo que fala, né? Um sacrifício fora do comum, fora do normal, a gente coloca nisso uma virtude. A gente se mata para tentar fazer aquilo que nem Jesus fez, né? O meu sogro, que entrou aí agora, ele costuma dizer o seguinte: cuidado, pastor, porque quem morreu pela igreja, quem tinha que morrer pela igreja já morreu, foi Jesus. Entendeu? Aí a gente quer se matar, a gente quer se desdobrar, quer carregar nas costas, fazer aquilo que Jesus não fez. Cara, ele deitou e dormiu. Simplesmente deitou e dormiu. Estava cansado. Vou dormir, gente. Toma conta aí. E quando acordaram ele acorda nervoso, ele acorda bravo, né? Parou o mar, parou tudo. Falou: gente, por que vocês estão com tão pouco café? Por que vocês não resolveram essa questão? Se vocês tivessem fé orada o suficiente, talvez essa tempestade ia parar. Exercita a fé de vocês. Deixa eu dormir, eu tô com sono. Então, ele não insistiu com seguidores incrédulos. Ele não insistiu. Muitas vezes nós, como pastor, quem é líder aí sabe o que eu estou dizendo, você fala, sua fala bate na parede, né? As pessoas escutam, não tomam atitude nenhuma. Todo mundo quer ver a igreja crescendo, mas as pessoas não querem trabalhar, né? Todo mundo quer ver o ministério crescendo, o ministério que você toma conta, que você está liderando. Todo mundo quer ver crescer, mas ninguém quer trabalhar, né? O pessoal está esperando você fazer a coisa acontecer. Então, Jesus não insistiu com isso. Você vê lá em João capítulo 6, mais de 70 discípulos ao redor dele. Talvez tinha bem mais do que isso. E o pessoal começou a ficar incrédulo com o discurso dele, porque estava esperando ele fazer um milagre e ele não fez. Ele só estava falando: eu sou o pão que desceu do céu, vocês precisam aceitar minha mensagem e tal. O pessoal falou: nossa, que discurso chato. Falaram isso. Dura esse discurso, hein? Quem pode suportar isso? Sabe o que Jesus falou? Cara, pode ir embora, todo mundo. Todo mundo foi embora. Aí os 12 ficaram. E aí Jesus vai e pergunta para os 12: vocês também querem ir? Às vezes a gente fica pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas ficarem para ouvir a gente. Jesus falou: cara, não precisa ficar não. E não, eu não tenho esse problema de ego, não. Você tem que ter alguém para ouvir. Eu estou fazendo a live aqui, se ninguém assistir, que não assista. Eu não estou fazendo para multidões. Estou fazendo para quem tem interesse em crescer. Então Jesus falou assim: eu estou pregando um discurso aqui para quem tem interesse em crescer. Não estou pregando um discurso aqui para lotar de gente para ouvir. Porque eu não tenho essa presunção, não tenho esse preciosismo, essa necessidade de aplauso, de aceitação. Seja você, meu irmão. Para de carregar jugo pesado demais, querendo agradar as pessoas. Às vezes a gente quer ficar verde para quem espera que a gente fica verde, precisa ficar azul para quem espera, precisa ficar amarelo para quem espera que a gente fique amarelo. Para com isso, seja você, seja autêntico. Jesus foi autêntico. A mensagem que eu tenho para pregar é essa. A mensagem é essa que eu tenho para pregar. Tem alguém para ouvir? Não. Eu me lembro uma vez na congregação que eu preguei
A gente preparou na congregação, a Sofia era pequenininha, a gente preparou uma programação num domingo específico. E a gente preparou tudo. Não foi ninguém. Eu fiz o louvor, a Renata fez o louvor para mim e para a Sofia, e eu preguei para a Renata e para a Sofia. Era só nós três, na congregação. Foi uma benção. Foi uma benção muito grande. Meu público está aqui. Minhas primeiras discípulas estão aqui, minha esposa e minha filha. O resto do pessoal não apareceu. Não tem preciosismo, não tem que ficar angustiado por causa disso. As pessoas não querem. Se o Espírito Santo não convencer, não vai ser o pastor, não vai ser o líder, não vai ser ninguém, não vai ser o Billy Graham, não vai ser ninguém que vai convencer. É o Espírito Santo que faz. Então Jesus falou, vocês querem ir embora? Pode ir. Aos discípulos, não, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, para quem iremos nós, né? Quando Jesus estava angustiado também, ele orou por si e pediu que as pessoas intercedessem por ele. Olha, toma conta junto comigo aqui, intercedam por mim, me ajudem a ter tranquilidade para orar. Então ele pediu ajuda para interceder, para orar, para pedir ao Senhor por si mesmo. Então a gente precisa aprender com Jesus. O nosso fardo muitas vezes é pesado porque a gente está aprendendo métodos. A gente escuta o método do sei lá de quem, sei lá, eu ia falar uns nomes aqui, mas deixa quieto. O fulano de tal criou um método que a igreja dele cresceu, o fulano de tal criou um método que aconteceu isso com o ministério dele. A gente fica seguindo métodos que são cansativos. Tem que aprender com Jesus, né? Aprender com Jesus é o melhor. Tem coisa, às vezes você fica irritado, às vezes eu fico irritado, porque eu gostaria que as pessoas pensassem de um jeito, fizessem de um jeito, mas eu não tenho como abrir a cabeça delas e colocar. Entende? Eu não tenho como fazer isso com a minha esposa, não tenho como fazer isso com as minhas filhas. Você não tem como fazer isso com seu esposo, você não tem como fazer isso com seu vizinho. Quando a pessoa cisma de fazer um negócio diferente daquilo que você está esperando, ele vai fazer. E aí, aprendam comigo que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Eu estou tocando a minha vida, estou seguindo. Eu estou seguindo. O jovem rico não quer ir atrás, não. Deixa ele para lá, deixa eu seguir minha vida. Os discípulos não querem entender a mensagem, não, eles querem multiplicação de pães? Não vou multiplicar pães, eu vou seguir minha vida. E assim Jesus fez. Então ele convida as pessoas para aliviar essas pessoas dos seus fardos, através também de um discipulado. E muitas vezes a gente cansa porque a gente quer ser maior do que ele, a gente quer fazer mais do que ele. E ele falou assim, não compete ao discípulo ser maior do que o mestre, basta ao discípulo ser igual ao mestre. Aprendam comigo e vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Nossa alma está cansada porque a gente quer carregar o mundo nas costas, a gente acha que tem que resolver as coisas. A gente não tem que resolver nada, a gente só tem que viver, né? Só tem que viver. Que Deus te abençoe. Eu espero que essa mensagem possa não ser uma mensagem agressiva, você não a receba como uma mensagem agressiva, mas como um conselho de uma pessoa que atende pessoas no gabinete que estão exaustas, que estão cansadas, que estão com síndrome disso, síndrome daquilo, um monte de coisa, está com a cabeça doente porque está achando que tem que carregar o mundo nas costas. Você não tem esta obrigação, você não tem que ter fé por ninguém, você tem que ter fé por você. Entende? Você tem que ter fé por você, você tem que trabalhar por você, para você, a sua vida, é isso. Aprenda com ele e você vai encontrar descanso para sua alma. Amanhã, se você ainda permanecer aí, a gente se encontra para conversar um pouco mais às 7:50 da manhã. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.